Olá, meus amigas. Esperar o pessoal entrar, né? Muita gente hoje, hein? Olá. Olá, boa noite a todos e a todas. Espera mais 2 minutinhos para o pessoal ter a possibilidade de tempo de entrar na sala. Já estão com a gente aqui na sala. Jânio, Gabriela, Maria Boa Carolina. noite, professor. Boa noite. Ana É o Soares, Jean. Karina Soraya. Jânio, tudo bom, Jânio? Perfeito, tamo junto. Essa camisa tricolor aí. Tudo jóia. Tricolor aqui de São Paulo também, né? Simbora. Vamos embora. Quem mais? Juliana, Michele. Esse material tá no portal, né, professor? Tá no portal, tá no portal. Eu vou abrir aqui. Moto G, vamos lá. Vamos lá. Estamos hoje com 9 participantes. Fazer aqui uma chamada para a gente se identificar, tá? Jânio, Michele, Juliana, Karina, Presente. Gabriela, Maria Carolina, Ana Soares. E aqui tem um telefone Moto G, que não sei quem é o nome, e Ana Soares. Moto G, quem pode se identificar o nome, não, pelo menos? É só liberar o microfone, viu? Vocês podem liberar o microfone e fechar o microfone na hora que vocês quiserem. Tá bom? Como é que eu falo nessa porra? Tem gente que tá com o microfone aberto. Na parte de baixo do telefone tem um microfonezinho. Ai. Todo mundo escutou agora. Pessoal, é o seguinte, uma coisa importante, tá? Esse convite Eita, que eu passo... professor, desculpa aí. Tudo bem. Kétura que tá falando do Moto G. Ah, Moto G, tá bom aqui, ótimo. Veja, uma coisa importante, tá? Para vocês. Esse convite que eu passo para vocês no grupo, vocês, por questão de segurança, não repassem para ninguém, tá ok? Porque, vou explicar, foi assim que o Zoom teve problema, que o hack ele não violou o Zoom, ele entrou através desse convite que foi feito. No caso, eu mandei um convite para vocês e alguém passou o convite para um terceiro e foi aí que ele entrou na sala. Então, por isso que eu digo a vocês, o convite ele é pessoal. Não repassem para ninguém. Se alguém não tiver na sala, se alguém não tiver no grupo, ele que entre no grupo, que se identifique para ter acesso a esse convite. Você já deve estar aqui na relação dos... Cadê a foto do professor? Entenderam como é que funciona a dinâmica, né? Então, esse convite ele deve ficar resumido só aos que estão dentro do grupo do WhatsApp. Ok? Ele não está me vendo, não. Ninguém está me vendo, não. Você não pediu sem vídeo? Então não parece. Ok. Todos estão cientes, né? Pois não, pode falar. Estamos. Professor, o seu material que está aqui no portal, ele não está abrindo. Como é que ele confere a presença? Não sei. O material que eu coloquei no portal sobre ação popular não está abrindo? Tá não. No meu laptop não tá abrindo não, mas eu vou tentar de outra forma aqui para ver se consigo. Senão eu acompanho por aqui mesmo. É um PowerPoint, tá, Jair? É um PowerPoint, pode ser a versão... PowerPoint, né? É um PowerPoint, dá para abrir. Tá, vamos lá começar.
Isso aí, Maria Carolina. Bem lembrado, Maria Carolina. Pessoal, Anderson. Pessoal, uma outra coisa. Tem alguém que está com o microfone aberto. Deixa eu ver quem é. Porque você tem que fechar o microfone. Só abre o microfone quando for falar, tá? Deixa eu ver quem está com o microfone aberto. É o 589. Eu não sei quem é a pessoa. 5589. Está com o microfone aberto. Eu bloqueei já, bloqueei, tudo bem. Bora. Então vamos lá, tá? Vamos começar a aula. Vejam. Qualquer intervenção, abre o microfone e fala comigo, tá? Vamos lá. Wesley. Bem-vindo, Wesley. Vamos começar, tá? Veja, nós vamos tratar hoje de Renato Martins. Bem-vindo, Renato. Nós vamos tratar hoje de uma ação chamada uma ação popular, que é uma ação extremamente utilizada. Vamos ver por porquê. E ela tem uma ação, na realidade, é um instrumento muito utilizada, né? Inclusive um instrumento de uma ação constitucional, um instrumento político, inclusive, para combater a imoralidade, né? Principalmente no que se refere ao poder público, ao poder executivo. É uma ação extremamente utilizável hoje. Sempre foi, mas nesse tempo que nós estamos vivendo, com um grande engajamento público e popular, né, das pessoas, engajamento político das pessoas, ultimamente, esta é uma ação que vem ganhando corpo no que se refere à sua utilização. Então, vamos lá. Sejam bem-vindos a todos e a todas, né? Hoje, a nossa participação, estamos com 14 pessoas online, né? Essa é uma dinâmica que nós adotamos e, com o decorrer do tempo, o engajamento das pessoas foi natural, porque é uma ferramenta interessante, onde a gente pode gravar a aula, onde eu posso colocar compartilhar a minha tela com vocês e a gente acompanhar de forma simultânea os assuntos e as atividades que estão sendo abordadas por aqui na sala online. Vamos lá. A ação popular. Ela está prevista no artigo 53 da Constituição, né? Que diz o seguinte: segundo o artigo 73 da Constituição Federal, qualquer cidadão é parte legítima para propor a ação popular que vise anular ato lesivo, ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, Vanessa, seja bem-vinda. Perdão, deixa eu ver aqui. Ficando o autor, vou ter aqui, salvo comprovada má-fé, isento de custa judicial da sucumbência. Então, vejam que é uma ação extremamente interessante, porque ela tem um cabal amplo, que ela serve justamente para anular ato lesivo ao patrimônio público ou entidade de que o Estado participe, visando preservar e combater, né? Visando preservar a moralidade administrativa, o meio ambiente, o patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e de ônus de sucumbência. O Andy Lamegos Bulos, que é um autor, define a ação popular como sendo um instrumento constitucional colocado ao dispor de qualquer cidadão
no pleno gozo dos seus direitos políticos para invalidar atos ou contratos administrativos ilegais ou lesivos ao patrimônio da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Portanto, trata-se de um mecanismo que permite a qualquer cidadão, no pleno gozo dos seus direitos políticos, invocar a tutela jurisdicional de interesses difusos. Um outro conceito também interessante é da professora Maria Silva de Pietro, que ela fala que a ação popular é uma ação civil pela qual qualquer cidadão pode pleitear a invalidação de atos praticados pelo poder público ou entidades de que ele participe, lesivos ao patrimônio público, ao meio ambiente, à moralidade administrativa ou ao patrimônio histórico-cultural, bem como a condenação por perdas e danos dos responsáveis pela lesão. Vejam que, além de o autor, né, ou a entidade que praticou o ato lesivo ao patrimônio público, ao meio ambiente ou à moralidade, ele também pode sofrer condenação de perdas e danos. Nós vamos ver isso também aqui adiante. E, por fim, um conceito já cristalizado, né, no direito constitucional e também no direito administrativo, é o conceito do professor Eli Lopes Meireles, que diz o seguinte: a ação popular é um instrumento de defesa dos interesses da coletividade, utilizável por qualquer dos membros. Por ela, não se amparam direitos individuais próprios, mas sim interesses da comunidade. O beneficiário direto e imediato desta ação não é o autor, é o povo, titular subjetivo do direito, que eu estou acrescentando Ana Luísa e entrou... Somente entrou Ana Luísa e entrou... que foi... Evelyn, enfim. Sejam bem-vindos a todos vocês aí que acabaram de entrar, tá? Então, voltando aqui, um conceito de Eli Lopes Meireles é dizendo o seguinte, que a ação popular é um instrumento de defesa do interesse da coletividade, por qualquer dos membros, qualquer cidadão. Por ela não se apara direitos individuais próprios, mas sim interesses da comunidade. O beneficiário direto e imediato desta ação não é o autor, é o povo, titular subjetivo ao governo honesto. O cidadão a promove em nome da coletividade, no uso da prerrogativa cívica que a Constituição da República lhe outorga. Então, veja que são conceitos, né, que se completam no sentido que o titular, né, que é o cidadão, no gozo dos seus direitos políticos, quando ele impetra uma ação popular, ele não está apenas a defender interesse próprio, e sim o interesse da coletividade, o interesse do povo, que está resguardado pelos interesses que estão previstos, principalmente na defesa da moralidade, da legalidade, da impessoalidade, enfim, todos aqueles dispositivos também, os princípios dispositivos, estão bem mencionados no artigo 37 da Constituição. Além disso, da defesa do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural. Tá? Seguindo adiante, nós vamos ver a origem desta ação popular. Né? Ela tem origem no direito romano, e no Brasil a ação popular teria surgido na Constituição de 1934, no seu artigo 114 e 88, que dizia o seguinte: qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a declaração de anulação dos atos lesivos do patrimônio da União, dos Estados e dos municípios. Com o advento da ditadura de Vargas, ela foi revogada pela Constituição de 37, conhecida como polaca, diante da influência da Constituição polonesa. Passado esse período ditatorial de Vargas, ela surgiu a ação popular em 1946. Deixa eu só fechar aqui o microfone de Silvia, que estava aberto, Silvia. Fechei seu microfone. Com o advento da... ela volta na Constituição de 1946. Na Constituição de 67,
a ação popular aparecia de forma muito semelhante à Constituição anterior, né? Malgrado como uma imprecisa expressão de entidades públicas. Curiosamente, 2 anos antes, entrou em vigor a Lei 4717/65, até hoje vigente, que não permite uma interpretação restrita do seu objeto e de seu âmbito de proteção, como aparentemente preconizava a Constituição de 67. Então, veja que a lei que regulamenta, né, e que regula a ação popular é a Lei 4717 de 65. E aí, qual é justamente o cabimento? Aonde que eu posso impetrar a ação popular prevista no artigo 5º, inciso 78 da nossa... Professor, Perdão, 73. Pois não, pode falar. professor, a lei que regulamenta a ação popular, qual é? 4367? 47, Eu acho que é o slide anterior. 4717/65. Certo? 4717/65. 65, isso. Ok, obrigado, professor. Nada. Então, vejam, o cabimento, aonde que se cabe, quais são as possibilidades de eu impetrar essa ação popular, né? Conforme o dispositivo constitucional, a ação popular visa evitar ou anular atos lesivos ao patrimônio público. Então, todo ato que evite ou anular, evite um dano ou anular um ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade em que o Estado participe, visando a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, podemos ser justamente a ação popular preventiva ou repressiva. Ela é preventiva se eu estou evitando este dano. Mas se o dano já aconteceu, eu também posso entrar com ação para estancar este dano e impedir que esse dano se aprofunde e, ao mesmo tempo, solicitar as perdas e danos. Então, eu montei aí esse quadrozinho aqui, né, para ficar melhor para a gente perceber esse esquema, para ficar melhor na percepção, na identidade visual de vocês, na memória visual de vocês. Então, já na modalidade repressiva, a lesão já foi ocorrida, devendo ser buscada a sua reparação. Então, aonde é que cabe a ação popular? Então, aqui à esquerda, evitar ou reparar a lesão, né? Então, ela pode ser repressiva, se a lesão já aconteceu, ou ela pode ser preventiva, para evitar esta lesão. E o que é que ela visa? Ela visa justamente combater o ato lesivo ou reparar a lesão ao patrimônio público, ao meio ambiente, à moralidade administrativa ou ao patrimônio histórico-cultural. Então, são justamente essas 4 possibilidades de evitar o dano ao patrimônio público, ao meio ambiente, à moralidade administrativa, ao patrimônio histórico-cultural que eu posso impetrar popular. Veja que ela tem uma amplitude muito grande esta ação, né? Qualquer dano que visa evitar um dano ou reparar um dano a patrimônio público, veja a amplitude desta ação. Ao mesmo tempo, no que se refere ao meio ambiente, à moralidade administrativa ou ao patrimônio histórico-cultural. Então, veja a importância dessa ação e veja que, muitas vezes, ela é utilizada como um instrumento político do cidadão para combater, na medida de que ele faz a leitura que uma ação está sendo danosa ao patrimônio público ou ao meio ambiente ou à moralidade, qualquer cidadão pode entrar com esta ação popular, ok? Vamos lá. Em sequência, vamos tratar especificamente do que seria esses requisitos, né? Essas possibilidades no que se refere
ao que o dispositivo constitucional elegeu como possibilidades para impetrar com a ação popular. Na primeira delas, temos justamente lesão ao patrimônio público, né? Vamos lá. Exemplo de atentado ao patrimônio público, poderemos, por exemplo, identificar numa ausência de licitação. Nos casos em que o poder público deveria fazê-la e faz um contrato, digamos, um contrato oneroso, um contrato de uma certa repercussão do ponto de vista financeiro e resolve abrir mão de uma licitação, escolhendo um fornecedor ou escolhendo um contratante para fazer esse contrato com a administração pública, e isso podendo ocasionar, claro, quando você escolhe, você não faz uma licitação e não tem a disputa de preço entre os diversos fornecedores ou concorrentes, enfim, não existe essa disputa e possivelmente esta licitação pode ocasionar um dano ao patrimônio público. Eu trouxe aqui um julgado do TJ de São Paulo, em que foi interposta uma ação popular visando anular justamente o ato legal devido à falta de licitação, dano ao patrimônio público configurado, afronta aos princípios da moralidade administrativa e da legalidade, né? Então, esse foi nessa ação popular, esse é o número aí dessa ação popular, no TJ de São Paulo, tá? Só para vocês terem ideia da abrangência e do caso concreto no que se refere a impetrar uma ação popular visando lesão ao patrimônio público, para evitar ou reparar essa lesão ao patrimônio público. Seguindo adiante, a doutrina e a jurisprudência, em regra, fala que a lesão precisa ser demonstrada pelo autor da ação popular. Então, essa lesividade provocada, né? Então, quando você entra com a ação popular, você precisa demonstrar no bojo da ação qual é a lesão que está sendo configurada para você entrar com a ação popular. Como exceção, situam-se as hipóteses constantes no artigo 4º da lei, que regulamenta a ação popular, em que a lesividade é presumida. Nos casos de lesividade presumida, a presunção é relativa, já que admite prova em contrário a cargo do réu, ou seja, da entidade que está sendo demandada, a entidade pública demandada na ação popular. Assim, podemos afirmar que a lesividade é um requisito em ambos os casos. Não obstante, na lesividade provocada, a prova competirá ao autor da ação popular. E na lesividade presumida, a força da presunção legal e da inversão do ônus da prova caberá ao réu, que deverá demonstrar a ausência da lesão. Então, por exemplo, se eu entro com uma ação popular visando coibir qualquer dano ao patrimônio público, eu tenho que demonstrar esta lesividade. Se for um caso de uma lesividade presumida, né, o ônus da prova é justamente a entidade que foi demandada, afirmando que ela não provocou esta lesão e por consequente, ela não está configurada. Ok? Dando sequência, a questão da lesividade patrimonial, presumida ou não, quer pela ótica da legislação infraconstitucional, quer pela interpretação da Constituição Federal, quer pela jurisprudência, é núcleo central da ação popular. Portanto, toda vez que você vai entrar com ação popular, você tem que demonstrar essa lesividade, seja ela já configurada ou seja ela presumida. Por exemplo, não sei se vocês estão lembrados, isso acontece muito demais. Geralmente, em final de ano, em show de Réveillon ou grandes shows, em que o poder público ele promove, né, e aí se paga aquela bagatela de shows, de cachês, perdão, aos artistas, e sempre aqui e acolá é impetrada uma ação popular. Recentemente, o último caso que teve repercussão foi, acho que foi este ano, na virada do ano, em Paulista, né, que a Prefeitura de Paulista trouxe a cantora Anitta, e foi impetrada uma ação popular justamente para discutir que o cachê era ato lesivo ao patrimônio público, feria a moralidade administrativa, porque o cachê, eu não sei, eu nem me lembro quanto foi o cachê, se foi R$300 mil, mas enfim,
o cachê em relação aos serviços públicos que estavam inadimplentes de saúde, de educação, poderia esse dinheiro ser usado para ampliação do serviço público de saúde, enfim, você pode fomentar todo esse discurso, né, para implementar uma ação popular. Então, veja que é um instrumento importante no que se refere à disposição de todos nós, cidadãos, contribuintes, enfim, enquanto cidadãos e contribuintes, para coibir e combater qualquer ato lesivo ao patrimônio público ou à moralidade administrativa. É um instrumento extremamente combativo e eficaz. Dando Professor, sequência... Pois não, Jônio. nesse caso aí desse show da Anitta aí, com essa ação que fizeram, houve uma repercussão, houve uma redução dos honorários contratados ou Professor, boa terminou noite. arquivando o processo? Não, o juiz, me parece que ele não... Parece que o juiz ele não reconheceu, porque tinha um pedido de liminar para suspender o show. Eu não sei qual foi o desfecho, né? Mas teve o show, O show? que o juiz ou foi uma liminar do Tribunal de Justiça que manteve o show e que não reconheceu a ação popular Essa liminar. como ato lesivo ao patrimônio público ou à moralidade administrativa. Eu não conheço os detalhes da ação, né? Qual foi a linha percorrida por esta ação. Não sei qual foi as nuances, os detalhes, mas posso fazer aqui uma projeção que deve ter sido devido ao cachê, né? E seria um ato lesivo à moralidade. Ação preventiva, claro, porque o dano ainda não estava... O cachê não tinha sido pago, né? Mas, nesse contexto, barrar o show, dando a entender que o valor pago pela prefeitura em relação ao cachê poderia ser aportado em outro serviço público, de saúde, educação, enfim, de saneamento, de pavimentação, enfim, Entendi. uma N possibilidades refere ao uso desse recurso para se pagar um show de uma cantora no Réveillon, ok? É isso. Perfeito, ok. Vamos lá. Dando sequência, falar um pouco da lesão à moralidade administrativa, né? A moralidade administrativa é um dos princípios que regem a administração pública, nos termos do artigo 37. Nós temos lá, no artigo 37, o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e da esqueci, 37, LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e artigo 37. Publicidade, professor. Tinha esquecido de publicidade. Então, todos esses artigos, todos esses princípios estão no artigo 37, inclusive a moralidade, certo? Então, desta maneira, não somente os atos claramente ilegais podem ser vergastados por meio da ação popular, mas também os atos imorais. Como afirma a doutrina, a abrangência do princípio vai além da estrita legalidade. Logo, não gasta. Acho que aqui eu pequei em alguma coisa. Logo, não gasta que o administrador, no exercício da função, restringe-se à observância da lei. É preciso que zele também pelos valores morais e éticos inerentes à administração pública. Eu vou ajeitar isso aqui. Eu acho que está meio desconecto esta frase aqui. Eu vou ajeitar depois. Vamos lá. O STF já proferiu algumas decisões com base nesse princípio, né, por ofensa à moralidade administrativa. Por exemplo, é inválida, no caso que o STF já se debruçou, é inválida a nomeação para cargo público quando o nomeado não exibe o mínimo de pertinência entre suas qualidades intelectuais
e o ofício a ser desempenhado. Pessoal, o Zoom está me afirmando que nós só temos 10 minutos. Se cair daqui a 10 minutos, eu já vou mandar um novo convite para a gente continuar a aula, tá ok? Porque o Zoom ele tem infelizmente, essa limitação de 40 minutos. Se cair, eu mando automaticamente o convite pelo WhatsApp e a gente entra novamente, tá? A próxima aula, o próximo convite está agendado para as 20h30, ok? Vamos lá. Então, o STF já se manifestou em relação vamos lá, alguém mandou aqui um recado no chat, mas eu já visualizei. Então, veja, o STF já proferiu algumas decisões nesse sentido, né, em caso de tornar inválida a nomeação para cargo comissionado, quando não exibe um mínimo de pertinência em suas qualidades intelectuais o ofício de ser desempenhado. Isso deve ter sido basicamente ou um prefeito, geralmente o prefeito, não sei se chega a nível de governador, mas geralmente o prefeito nomeia algum secretário ou alguém para um cargo importante e não corresponde com seus pré-requisitos no que se refere à qualidade, à pertinência técnica, à questão de um mínimo de condições e qualificações intelectuais para desenvolver aquela atividade. Então, isto também é um caso onde se cabe a ação popular. Por isso que eu falei que a ação popular ela é um instrumento político muito utilizável, né, em relação ao cidadão, no que se refere muitas vezes aos desmandos do poder público. Dando sequência, então, nomeações meramente políticas de secretários, de ministros, enfim, de diretores, de autarquias, né? Quando o nomeado não possui qualquer experiência na área de sua atuação, fere a moralidade administrativa e, portanto, pode sua nomeação ser questionada por ação popular, ok? Por fim, já decidiu o STF que viola a impessoalidade e a moralidade o ato administrativo do magistrado em casos nos quais há impedimento e suspensão, o que seja presunção juris et de jure de parcialidade, uma vez que não é possível ao juiz praticar ato de seu ofício jurisdicional ou administrativo nessas condições. Então, veja que também já chegou no STF uma ação popular questionando o juiz por não se ter declarado impedido ou suspeito de atuar em um processo. Então, veja a abrangência desta ação popular e veja a sua importância como realmente um instrumento de embate no que se refere à lesão ou o combate à imoralidade administrativa, para preservar a moralidade e todos aqueles princípios que estão no artigo 37. Vamos lá. Com relação ao meio ambiente, esta possibilidade também ela é muito rica de exemplos e também ela é muito utilizada, né, principalmente no que se refere a danos, né, que são ocasionados muitas vezes pela leniência, né, ou pela morosidade do poder público e de intervir nesses danos no que se refere à fiscalização e uma atuação mais efetiva no combate aos danos ao meio ambiente. E aí você pode ver aí queimadas, destruição de matas, né, de florestas, de não preservação, de espaços preservados pelo meio ambiente, né? Enfim, é uma gama de possibilidades que você pode utilizar também a ação popular para evitar o dano ao meio ambiente. Então, segundo a doutrina, o cidadão tem a sua disponibilidade importante instrumento de mitigar ou até mesmo afastar graves agravos ao meio ambiente ocorridos em virtude da ação ou da omissão do poder público. A educação para a cidadania compreende a atuação dos indivíduos em favor dos interesses da coletividade, na garantia
de um desenvolvimento sustentável. A república defendida pelo cidadão tem hoje necessariamente uma tonalidade verde. Então, veja que a política ambiental hoje é algo fundamental, né? O desenvolvimento sustentável, a manutenção, né, e preservação das áreas de proteção do meio ambiente, ela é fundamental. Nós, recentemente, vimos aí um dano ao meio ambiente no que se refere à Amazônia, né? A mata lá, as queimas que houve no final e no início do ano. Portanto, isso é um caso concreto de ação popular nesse sentido. Desta maneira, o STJ já admitiu ação popular para a defesa do meio ambiente, né? E num seguinte termo: a ação popular é um instrumento, veja o que o STJ falou em relação a isso. A ação popular é um instrumento jurídico que qualquer cidadão pode utilizar para impugnar atos omissivos ou comissivos que possam causar dano ao meio ambiente. Assim, pode ser proposta para que o Estado promova condições para a melhoria da coleta de esgoto de uma penitenciária com a finalidade de que cesse o despejo de poluentes em um córrego. Isso foi um exemplo, né, de uma penitenciária que não fazia nenhum tipo de tratamento do seu esgoto e colocava diretamente no rio e, portanto, como o poder público, no caso, o Estado responsável pelo tratamento de esgoto e também responsável pela penitenciária, foi impetrado uma ação popular nesse sentido. Esse foi um exemplo que eu trouxe específico. Um outro exemplo, e esse mais recente, de grande repercussão, foi justamente o de Brumadinho, né? Que todos nós sabemos daquele desastre ambiental lá em Minas Gerais, onde a Vale, né, aquele rompimento daquela barragem e ocasionou todo aquele dano ambiental, um dos maiores, se não o maior dano ambiental do Brasil e do mundo. Então, eu trouxe essa decisão aqui do STJ para a gente apreciar, né, que é um conflito de competência. Por que eu trouxe isso? Porque nós vamos ver também quem são esses titulares, é o cidadão, né, no gozo dos seus direitos políticos, mas vamos ver onde e como esse cidadão pode impetrar essa ação popular. Nesta decisão aqui do STJ, é um conflito negativo de competência instaurado entre a 2ª Vara Federal de Campinas, suscitado, e a 17ª Vara Federal de Minas Gerais. Porque, veja, o dano ambiental foi em Minas Gerais, foi em Brumadinho. Só que quem impetrou essa ação popular foi um advogado em São Paulo, de Campinas, que impetrou esta ação popular contra a União, claro, e contra a Vale, para que fosse ambos responsabilizados e pelo dano e pedindo justamente o bloqueio e o bloqueio de todos os ativos financeiros no valor de 4 bilhões de reais. Esta era o pedido desta ação popular, com pedido, claro, também de tutela, né, antecipada, tutela liminar, para fazer esse bloqueio desses valores de 4 bilhões de reais. Vejam, nós temos agora só, estou vendo aqui, 1 minuto. Vamos dar uma pausa, vamos retornar às 20h30, são 8h10, já dá 8h10. Vou mandar o convite para vocês, tá bom? E nos vemos daqui a 20 minutos. Ok? Até daqui a pouco. Ok, professor. Ok, professor. Uma pausa para a gente beber uma aguinha. Valeu.